E aí, pessoal, tudo sussa. Cara, me diz uma coisa, você já se pegou pirando na batatinha tentando entender pra onde vai o preço do Bitcoin? Tipo, olhando aqueles gráficos cheios de linhas e números e indicadores que parecem coisa de outro mundo. Sei bem como é isso. Só querendo só ter uma ideia se é hora de comprar, de vender, ou sei lá, né? Mas fica tudo meio nebuloso, no fim das contas. Normal. Todo mundo que entra nesse mundo das criptomoedas passa por isso. É muita informação, muita opinião diferente. Pois é. Mas calma lá, que hoje a gente vai tentar dar uma clareada nessa parada. Só que, em vez de ficar olhando só pro preço, a gente vai dar uma olhada em quem tá por trás de tudo isso. Os mineradores de Bitcoin. É isso aí. E a gente vai entender como o trabalho deles, e principalmente o dinheiro que eles estão fazendo, pode dar uma boa dica de para onde o mercado está indo. Uma baita dica, na verdade. E para isso, meu amigo, a gente vai mergulhar de cabeça num indicador chamado múltiplo de Puel. Já ouviu falar? Com certeza. Um indicador fundamental para quem quer entender o Bitcoin a fundo. Mas fica tranquilo que, se você nunca ouviu falar, a gente vai estrinchar tudo tintim por tintim. Sem mistério. Vamos te mostrar o que ele significa, como ele é calculado e, principalmente, como ele pode te ajudar a ter uma visão mais estratégica dos ciclos do Bitcoin. Exatamente. Para você não ficar perdido naquele mar de notícias e opiniões. O múltiplo de Puel é um indicador bem interessante porque ele não foca só no preço, mas sim na oferta de Bitcoin. Ele olha para o lado da produção, por assim dizer. Tipo, os mineradores são a fábrica do Bitcoin, né? É isso aí. Eles são os responsáveis por colocar novos Bitcoins em circulação. E o múltiplo de Puel meio que mede se essa fábrica está produzindo muito pouco, se está num ritmo normal. Faz todo sentido. E como é que a gente calcula esse múltiplo de Puel? Qual a fórmula mágica? A conta em si é bem simples. A gente pega o valor total, em dólares, dos Bitcoins que foram minerados em um dia e divide pela média desse mesmo valor nos últimos 360 dias. Ou seja, a gente está comparando o faturamento diário dos mineradores com a média do que eles ganharam no último ano. Entendi. Então a gente consegue ver se eles estão nadando em dinheiro ou se o negócio tá meio apertado, né? É exatamente isso. E quem bolou essa ideia genial foi um cara chamado David Puel. A sacada dele foi criar um jeito de medir a saúde financeira dos mineradores a longo prazo. E essa informação é super valiosa para a gente entender os movimentos do mercado. E por que a gente tem que ficar de olho nos mineradores? Qual que é o papel deles nessa história toda? Os mineradores são peças-chave no ecossistema do Bitcoin. Primeiro, porque eles garantem a segurança da rede. Sem eles, não teria como validar as transações e evitar fraudes. Certo. E segundo, porque eles são, digamos assim, vendedores obrigatórios de Bitcoin. Vendedores obrigatórios. Como assim? É que para minerar Bitcoin, eles têm um monte de custos, né? Equipamentos, energia elétrica, aluguel de espaço, funcionários. A conta de luz deve ser salgada. E para cobrir esses custos todos, eles precisam vender parte dos Bitcoins que eles mineram. Entendi. Faz sentido. Só que como o preço do Bitcoin é super volátil, essa venda constante dos mineradores acaba influenciando o preço, seja para cima ou para baixo. Interessante. Então, quer dizer que se os mineradores estiverem vendendo muito Bitcoin, isso pode acabar derrubando o preço. Exatamente. Por isso que é tão importante a gente entender como está a situação financeira deles. E o múltiplo de Puel nos ajuda a ter essa visão. Beleza, agora entendi porque a gente tem que prestar atenção nos mineradores. E como é que a gente interpreta essa tal de múltiplo de Puel? O que significa quando ele está alto? Quando o múltiplo de Puel está alto, geralmente acima de 4.0, isso indica que os mineradores estão ganhando muito mais dinheiro do que a média do último ano. Tipo, a fábrica está todo vapor, né? É isso aí, lucrando pra caramba. E, historicamente, quando isso acontece, coincide com momentos de pico no preço do Bitcoin. Tá. Sabe por quê? Porque com tanto dinheiro entrando, os mineradores ficam mais propensos a vender seus bitcoins para garantir o lucro. E essa venda em massa aumenta a oferta e pode sinalizar que o mercado está no topo. Vamos aproveitar que a maré tá boa, né? Exatamente. É a lei da oferta e da demanda. E esse é um dos sinais que o múltiplo de Puel pode dar pra gente. Legal. E quando ele tá baixo, o que acontece? Quando o múltiplo de Puel está baixo, geralmente abaixo de 0,5, é sinal de que os mineradores estão ganhando muito menos do que a média do último ano. Ou seja, a fábrica tá operando no vermelho. Coisa tá feia. E, geralmente, isso acontece em mercados de baixa quando o preço do Bitcoin despenca e os custos dos mineradores continuam altos. Nossa, que situação. É um período de muito estresse financeiro para eles. Alguns mineradores menores, que não têm tanta reserva de capital, acabam tendo que fechar as portas. Que triste. É a lei natural do mercado. Só os mais fortes sobrevivem. Mas o interessante é que, nessas horas, os grandes mineradores que têm mais estrutura conseguem segurar a onda.
E eles podem até diminuir as vendas e começar a acumular Bitcoin de novo, esperando que o mercado se recupere. Faz sentido. Eles aproveitam para comprar Bitcoin mais barato, né? Exatamente. E esse movimento pode sinalizar que o fundo do mercado está próximo. Entende? Então, quando o múltiplo de Puel está baixo, pode ser um bom momento para comprar Bitcoin, pensando no longo prazo. É uma boa interpretação. Mas é claro que não é só olhar para o múltiplo de Puel e sair comprando, né? É importante analisar outros indicadores e o contexto geral do mercado. Sim, com certeza. E tem outro fator importante que pode influenciar o múltiplo de Puel. O halving. O halving? O halving do Bitcoin. Você sabe o que é, né? Sei. É quando a recompensa dos mineradores por bloco minerado é cortada pela metade. Isso aí. E como isso impacta o múltiplo de Puel? Boa pergunta. Simples. Quando acontece o halving, a emissão diária de novos Bitcoins cai pela metade. E como o múltiplo de Puel leva em conta essa emissão diária, o valor do indicador também cai pela metade de uma vez. Ah, tá. Então, depois do halving, a gente tem que reajustar a nossa interpretação do múltiplo de Puel, né? Exatamente. O que era considerado um valor alto antes do halving pode não ser tão alto depois. É fundamental ter isso em mente. Bom, acho que agora a gente já tem uma boa noção do que é o múltiplo de Puel e como ele pode ser útil para quem investe em Bitcoin. Para a gente recapitular, quais são os principais pontos que a gente viu hoje? Primeiro, o múltiplo de Puel é um indicador que mede a lucratividade dos mineradores de Bitcoin em relação à média do último ano. Certo. Segundo, valores altos do indicador, acima de 4.0, podem indicar que os mineradores estão ganhando muito dinheiro e, por isso, mais propensos a vender seus bitcoins. Isso pode gerar uma pressão de venda no mercado e sinalizar um possível topo. Terceiro, valores baixos do indicador, abaixo de 0.5, podem indicar que os mineradores estão enfrentando dificuldades financeiras, o que geralmente acontece em mercados de baixa. Isso pode sinalizar um possível fundo com menos pressão de venda no mercado. Show. E quarto, o halving do Bitcoin impacta diretamente o múltiplo de Puel, reduzindo seu valor pela metade. É preciso levar isso em consideração ao analisar o indicador. Perfeito. Acho que agora ficou bem mais fácil entender como o múltiplo de Puel pode nos ajudar a navegar nesse mar agitado que é o mercado de Bitcoin. Sem dúvida. E a gente viu que, em vez de ficar só olhando para o preço, a gente pode ter uma visão mais estratégica, entendendo o comportamento dos mineradores. Exatamente. E isso pode fazer toda a diferença na hora de tomar decisões de investimento. Com certeza. Afinal, entender os ciclos do Bitcoin e como os eventos como o halving impactam os mineradores pode nos dar uma baita vantagem no longo prazo. É isso aí. E para você que ficou com a gente até agora, fica a reflexão. O que mais, além do halving, pode influenciar o múltiplo de Puel no futuro? Que outros eventos ou fatores podem fazer esse indicador disparar para cima ou despencar para baixo? Boa pergunta. Vale a pena pesquisar e pensar sobre isso. E se você curtiu esse nosso papo e quer continuar desvendando os mistérios do Bitcoin, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos e dar aquele like para a gente saber que você está gostando do conteúdo. E compartilha com a galera que também se interessa por esse mundo das criptomoedas. Isso aí. Quanto mais gente aprendendo e discutindo sobre Bitcoin, melhor. E falando em aprender mais, a gente separou alguns vídeos aqui que você pode gostar. Clique em um deles para continuar mergulhando nesse universo. Até a próxima.